Bem-vindos a esta fascinante viagem no tempo, onde exploraremos a vida e o legado de uma das figuras mais icônicas da religião moderna, a Madre Teresa de Calcutá. Desde seus humildes começos nos Balcãs, até suas previsões sobre o fim do mundo, este vídeo desvendará os momentos mais impactantes e reveladores de sua vida. Acompanhe-nos. Número 1. Madre Teresa. Antes de revelar o que a Madre Teresa previu sobre o fim do mundo, primeiro, vamos nos aprofundar na notável vida de uma mulher que se dedicou ao serviço da humanidade. A jornada da Madre Teresa de uma pequena aldeia nos Balcãs até as ruas de Calcutá é uma história de fé, compaixão e dedicação inabalável. Nascida como Angese Gonche Boiachu em 26 de agosto de 1910 em Skopje, então parte do Império Otomano, ela entrou em um mundo de diversidade cultural e tensão política. Seu local de nascimento foi no século XIX. Hoje capital da Macedônia do Norte, era um caldeirão de etnias e religiões. Angeli, a filha mais nova de Nicole e Hanafil Boiachu, esteve imersa nas ricas tradições e no ativismo político da comunidade albanesa. Vanessa, desde uma idade precoce. A tragédia a atingiu cedo quando seu pai, uma figura proeminente da comunidade, faleceu, em 1919, deixando a família em uma posição precária. Apesar das dificuldades que sofreu na infância, a influência de sua mãe foi profunda, incutindo-lhe um profundo senso de caridade e compromisso com os menos afortunados. Este ambiente propício despertou em Ângeles o desejo de ajudar a comunidade, aos outros, uma vocação que se tornou mais forte com o tempo. Na tenra idade de 12 anos, Ângeles sentiu a necessidade imperiosa de dedicar sua vida ao serviço religioso. Esta resolução se consolidou durante suas frequentes visitas ao Santuário da Virgem Negra de Uitna-Letnice, um lugar onde encontrou uma profunda paz e uma vocação espiritual. Aos 18 anos, decidida a fazer a diferença, deixou seu lar para se juntar às Irmãs de Loreto na Irlanda. Apesar de saber que isso significava que talvez nunca mais veria sua família, foi aqui que começou sua formação como missionária, adotando o nome de Irmã Maria Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux em 1929. Sua jornada levou à Índia, onde começou seu noviciado em Darjeeling, aprendendo bengali e ensinando na igreja de São João Batista de La Salle, a escola de Teresa. Seu compromisso era palpável quando fez seus primeiros votos religiosos em 1931 e seus votos solenes em 1937, momento a partir do qual passou a ser conhecida como Madre Teresa. Passou quase 2 décadas no convento de Loreto, em Calcutá, onde chegou a ser diretora. No entanto, a extrema pobreza que a cercava tornou-se uma preocupação cada vez maior. O ano decisivo foi 1946. Durante uma viagem de trem para Darjeeling, Madre Teresa experimentou o que descreveu como um chamado dentro de outro chamado. Sentiu um impulso interior de abandonar o convento e ajudar os mais pobres entre os pobres. Essa epifania a levou a fundar as Missionárias da Caridade em 1950. Uma ordem dedicada a servir aos mais desamparados, inicialmente em Calcutá e, com o tempo, em países de todo o mundo. A escolha de Madre Teresa de um simples sari branco com bordas azuis como hábito da ordem tornou-se um símbolo icônico de amor e serviço. Seu trabalho lhe rendeu reconhecimento internacional, culminando com o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Número 2. A Missão Mundial de Madre Teresa. Já mencionamos o momento crucial em 1946, quando Madre Teresa experimentou o que ela chamou de a chamada dentro da chamada. Durante uma viagem de trem para Darjeeling. Este profundo encontro espiritual a colocou em um novo caminho, dedicando sua vida aos mais pobres entre os pobres. Esta decisão marcou o início do que se tornaria uma extensa missão mundial de caridade e serviço que transcenderia fronteiras e culturas.
Em 1948, ela deu passos práticos em direção ao seu objetivo ao realizar uma formação médica básica em Pajna, uma preparação necessária para seu trabalho nos bairros pobres de Calcutá. Suas ações não tinham como único objetivo ajudar, mas também conectar-se com aqueles a quem servia no nível mais pessoal. Ao adotar a cidadania indiana, ela se enraizou profundamente no país e em seu povo. Os esforços iniciais de Madre Teresa incluíram a abertura de uma escola em Motil, Calcutá. No entanto, logo percebeu que as necessidades se estendiam muito além da educação. Ela começou a cuidar das necessidades imediatas dos pobres, como comida, abrigo e assistência médica. Seu trabalho rapidamente atraiu a atenção das autoridades locais, eventualmente nacionais, marcando o início de um reconhecimento e suporte mais amplo. Em 1949, Madre Teresa já não trabalhava sozinha. Ela foi acompanhada por um grupo de mulheres jovens atraídas por sua causa, formando o núcleo do que se tornaria as Missionárias da Caridade. A aprovação oficial do Vaticano em 1950 permitiu que ela ampliasse ainda mais sua missão, dando origem a uma organização dedicada a cuidar dos famintos, dos nus, dos sem-teto, os aleijados, os cegos, os leprosos, todas aquelas pessoas que se sentem indesejadas, não amadas, negligenciadas em toda a sociedade. Abriu o Lar Nirmal Hriday para moribundos em Calcutá, que foi convertido a partir de um templo hindu abandonado. Lá, oferecia-se aos moribundos atendimento médico e a oportunidade de morrer com dignidade, respeitados em sua fé, fossem eles muçulmanos, hindus ou católicos. Este lar reforçava sua crença de que todos merecem sentir-se amados e queridos, mesmo no final da vida. A expansão de sua missão foi rápida e global. Na década de 1960, as Missionárias da Caridade já haviam estabelecido múltiplas instalações por toda a Índia. Na década de 1970, ocorreu a expansão para o exterior, com novas casas na Venezuela, Itália, Tanzânia e Áustria, e mais tarde nos Estados Unidos e muitos outros países. Cada nova abertura era um passo em direção a um mundo mais compassivo, refletindo a convicção da mãe, Madre Teresa, para servir em todo o mundo. Em 1981, junto com Joseph Langford, Madre Teresa também fundou as Missionárias Sacerdotais da Caridade, ampliando o alcance da congregação ao integrar os recursos do sacerdócio. Neste período também foi estabelecida a organização dos Missionários Leigos da Caridade, ampliando o alcance da participação dos leigos no trabalho da missão. No momento de sua morte, em 1997, as Missionárias da Caridade haviam crescido de maneira espetacular. De um pequeno grupo de seguidores em Calcutá, para mais de 4.000 irmãs que dirigiam orfanatos, hospício e centros de caridade em todo o mundo. Eram um testemunho do poder do compromisso inabalável com o serviço. Em 2.710 anos após sua morte, as Missionárias da Caridade continuavam prosperando. Com cerca de 450 irmãos e 5.000 irmãs, que dirigiam 600 missões em 120 países. Número 3. Últimos momentos da partida de Madre Teresa. Sei que estão ansiosos para descobrir o que Madre Teresa previu sobre o fim do mundo, mas tenham um pouco mais de paciência enquanto exploramos o capítulo final de uma vida que foi nada menos que extraordinária. Madre Teresa enfrentou numerosos problemas de saúde mais tarde em sua vida, o que destacou suas vulnerabilidades humanas. Os primeiros sinais de sua saúde em declínio apareceram em 1983, quando sofreu um ataque cardíaco enquanto visitava o Papa João Paulo II em Roma. Este incidente marcou o início de uma série de problemas de saúde que incluíram outro ataque cardíaco 6 anos depois. Em 1989, pelo qual foi necessário implantar um marca-passo, os efeitos sobre sua saúde continuaram enquanto lutava contra uma pneumonia no México em 1991.
o que complicou ainda mais sua condição cardíaca. Apesar desses desafios, o compromisso da Madre Teresa com sua missão permaneceu inabalável. Sua determinação era tão profunda que, mesmo depois de ter expressado sua vontade de renunciar como diretora das Missionárias da Caridade, as irmãs de sua congregação, em uma demonstração de fé em sua liderança, votaram em uma votação secreta para que ela continuasse. Movida pela confiança das irmãs e por seu próprio senso de dever, ela aceitou ficar. No entanto, os anos seguintes foram marcados por novos reveses de saúde. Em abril de 1996, sofreu uma queda que lhe causou uma fratura na clavícula. Pouco depois, contraiu malária e, posteriormente, uma insuficiência cardíaca. Seu estado se agravou tanto que teve que se submeter a uma cirurgia cardíaca. Durante este período, em uma decisão controversa do arcebispo de Calcutá, Henri Sebastian 500 Souza, foi realizado um exorcismo com seu consentimento, sob a crença de que ela poderia estar sofrendo um ataque espiritual. Em 13 de março de 1997, reconhecendo o deterioro de sua saúde, Madre Teresa renunciou como chefe das missionárias da Caridade. Seu caminho de vida chegou ao fim em 5 de setembro de 1997, deixando um vazio nos corações daqueles que a admiravam como um símbolo de entrega desinteressada. O impacto de sua morte foi sentido em todo o mundo e transcendeu as fronteiras religiosas e nacionais. A Madre Teresa repousou em um caixão aberto na igreja de Santo Tomás, em Calcutá, durante uma semana, atraindo pessoas de todos os âmbitos sociais para prestar suas homenagens. O governo indiano, reconhecendo sua imensa contribuição aos pobres de todas as religiões, concedeu-lhe um funeral de Estado, uma honra rara para uma cidadã nascida no exterior. Personalidades proeminentes de todo o mundo prestaram homenagem ao seu legado. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, destacou sua dedicação ao longo da vida ao cuidado dos pobres, dos doentes e dos desfavorecidos, e a qualificou como uma pessoa excepcional e única que viveu muito tempo para propósitos superiores. O ex-secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Quelar, expressou que ela encarna as Nações Unidas e representa a paz do mundo, destacando sua influência global como pacificadora e humanitária. Número 4. Cartas reveladoras de Madre Teresa. Visões e previsões. Antes de finalmente aprofundarmos nas profecias e visões que Madre Teresa teve sobre o fim do mundo, vamos tomar um momento de reflexão. Momento para lembrar que entre os tesouros ocultos, desenterrados após sua morte, estavam cartas escritas para seus confidentes espirituais. Essas cartas revelam profecias surpreendentes e um profundo compromisso espiritual que moldou a missão de sua vida. Embora Madre Teresa quisesse que essas cartas fossem destruídas para que a atenção se concentrasse em seu trabalho humanitário, em vez disso, elas nos oferecem uma janela para os profundos encontros espirituais que a motivaram. Madre Teresa é mundialmente famosa por sua devoção altruísta aos marginalizados, mas as revelações contidas nessas cartas introduzem uma nova dimensão ao seu legado, seus diálogos espirituais e uma surpreendente previsão sobre o futuro da humanidade. Dirigidas principalmente ao arcebispo Ferdinand Perrier de Calcutá, essas cartas detalhavam suas comunicações com o próprio Jesus Cristo, que, segundo ela, lhe falou sobre o terrível destino que aguardava o mundo se a humanidade se desviasse do caminho da compaixão e da caridade em uma carta vívida de 1947. Um ano crucial marcado pela viagem de trem que mudou sua vida, descreve o que ela chamou de o chamado dentro do chamado. Nela, a Madre Teresa relata ter ouvido a voz de Jesus que a direcionava a fundar uma congregação que servisse como seu farol de amor entre os indigentes. Seus escritos durante este período estão impregnados de uma sensação de assombro e temor. Enquanto dialogava com essa presença divina, falando de suas próprias dúvidas e dos formidáveis desafios que a esperavam.
Talvez o elemento mais profundo de suas revelações tenha ocorrido quando ela estava em seu leito de morte. Lá, a Madre Teresa previu algo sobre o fim do mundo que chocou a todos. Ela compartilhou uma última visão profética. A Madre Teresa falou de um futuro catastrófico. Tecendo fios apocalípticos em sua visão, descreveu cenas nas quais Jesus expressava sua angústia pelas almas perdidas, em particular as crianças, e implorou que ele interviesse e as afastasse da escuridão iminente. Não se tratava de visões fugazes, mas de intercâmbios intensos e detalhados que, segundo ela, transcendiam sua própria vida e falavam de uma catástrofe muito maior, quase bíblica. Há quem afirme que em 2024 viveremos o fim do mundo, como advertiu então a Madre Teresa. Mas, o que ela quis dizer? Em 3 de dezembro de 1947, ela contou uma visão particularmente impactante na qual viu uma grande multidão envolta em sombras, com Jesus na cruz e a Virgem Maria ao seu lado. Nessa visão, Maria guiou a Madre Teresa, então, representada como uma criança, em direção a essas cenas sombrias. Foi ali que Jesus, com Maria ao seu lado, perguntou se ela se afastaria dessas almas sofredoras. Seu decidido não marcaria o rumo de sua futura missão. Em agosto do ano seguinte, após um período de discernimento e diálogo eclesiástico, o arcebispo Perrier recebeu a confirmação de Roma. O Papa Pio XII deu sua bênção à sua nova vocação, permitindo-lhe assim aventurar-se nos bairros pobres de Calcutá e começar sua lendária obra entre os residentes mais pobres. Em 2024, enfrentamos uma conjuntura crítica que parece inquietantemente alinhada com as profecias de Madre Teresa. Suas advertências sobre o fim do mundo parecem mais proféticas do que nunca, enquanto atravessamos crises globais que ameaçam o tecido de nossa sociedade. Seus chamados à compaixão e ao serviço ressoam profundamente, lembrando-nos das terríveis consequências de abandonar as virtudes que ela defendia. A vida e as previsões de Madre Teresa destacam uma possibilidade assustadora. Para o ano de 2024, um apocalipse que não é de destruição bíblica, mas que nasce de um afastamento coletivo da empatia e da bondade. Número 5. As lutas internas de Madre Teresa. No entanto, apesar da calma que era visível do lado de fora, a vida interior de Madre Teresa foi tumultuada, caracterizada por profundas lutas espirituais que foram em grande parte desconhecidas pelo público durante sua vida. Número 6. A morte de Madre Teresa. Foi apenas após sua morte que uma coleção de cartas pessoais de Madre Teresa foi revelada. Compiladas no livro Um Venha Ser Minha Luz, expôs a profundidade de sua escuridão espiritual, revelando um lado dela que contrastava marcadamente com sua persona pública de fé inabalável e paixão ilimitada. Como já mencionamos, essas cartas, destinadas à sua confiança e aos seus conselheiros espirituais, estavam destinadas a serem destruídas, já que Madre Teresa desejava que a atenção se concentrasse unicamente em seu trabalho e não nela mesma. No entanto, sua conservação e posterior publicação proporcionaram uma visão inestimável de suas batalhas privadas com a fé. Esses escritos revelaram seus sentimentos de abandono por parte de Deus, uma prova que ela descreveu como sua própria noite escura da alma, um termo popularizado por São João da Cruz. João da Cruz, que escreveu sobre a purificação espiritual que ocorre através de sentimentos profundos de solidão e desolação. O padre Brian Kolodjechuk, editor de Can't Be My Light e postulador de sua causa de santidade, sustentou que essas cartas aprofundam nossa compreensão do compromisso de Madre Teresa. Elas mostram que seu serviço aos mais pobres dos pobres não foi realizado com um coração cheio de consolo espiritual, mas sim apesar de uma intensa e duradoura aridez espiritual. Esta revelação desafia a narrativa convencional da santidade, mostrando que até mesmo os santos podem experimentar provas severas na fé.
A publicação dessas cartas em 2007 provocou uma variedade de reações em muitos seguidores de Madre Teresa. As revelações os aproximaram dela, pois puderam se relacionar mais plenamente com suas experiências de dúvida e sofrimento espiritual. A tornou humana, acessível e próxima, mostrando que o caminho para a santidade podia implicar uma profunda luta interna. No entanto, os críticos viram de outra maneira. Figuras como Christopher Hitchens viram as revelações como uma prova de hipocrisia, argumentando que a imagem pública de Madre Teresa estava em desacordo com suas dúvidas privadas. Os teólogos estudiosos do misticismo contra-atacaram essa crítica, apontando que as experiências de Madre Teresa coincidiam com as de muitos místicos que a precederam. Sugeriram que seus sentimentos de abandono espiritual não eram um sinal de fé perdida, mas sim um compromisso intenso com o mistério divino, ecoando as experiências descritas por místicos de diversas tradições religiosas. Cal Trinke P. Mailite faz mais do que simplesmente relatar os sofrimentos internos de Madre Teresa. O livro convida os leitores a explorar a complexa natureza da fé em si mesma e levanta a comovente pergunta: é possível levar uma vida de intenso serviço na ausência de consolo espiritual? Podem coexistir os sentimentos de abandono divino com um firme compromisso com o trabalho caritativo? Essas perguntas são particularmente ressonantes hoje em dia, pois refletem a experiência humana universal de busca de significado e propósito diante do sofrimento e da dúvida. As cartas de Madre Teresa ilustram que a jornada para a iluminação espiritual muitas vezes envolve navegar através das sombras do desespero e da solidão. Número 6. Navegando entre as sombras. A resiliência espiritual de Madre Teresa. Certamente você deve estar se perguntando como Madre Teresa, uma figura tão entrelaçada com a compaixão altruísta e a caridade incessante, navegou através da profunda escuridão espiritual que frequentemente obscurecia seu caminho. A resposta está profundamente enraizada em seu compromisso inabalável com a oração, que lhe servia não apenas como refúgio, mas também como sua fonte de energia em tempos de desespero. Para Madre Teresa, a oração não era uma mera rotina, mas uma necessidade vital. Cada dia começava nas primeiras horas da manhã, com momentos de comunhão silenciosa com Deus. Essa dedicação diária era a base sobre a qual ela construía seu trabalho diário. A preparava, a equipava e fortalecia seu espírito para enfrentar os desafios do dia. A oração foi sua reserva secreta de força que lhe permitiu continuar sua missão em meio às condições mais duras e às crises pessoais mais profundas. Sua vida de oração foi um diálogo íntimo com Deus onde expôs seus medos, suas dúvidas e seus sofrimentos mais profundos. Apesar da aridez espiritual que confessava em suas cartas, sentindo-se abandonada por Deus, sua fé não vacilou. Em vez disso, mergulhou mais profundamente na prática da oração, recorrendo a ela para sustentar seu compromisso de servir aqueles que estavam em extrema necessidade. Suas orações, carregadas de emoção, também transmitiam uma confiança resoluta no plano de Deus, o que ilustrava uma profunda convicção de que nunca estava verdadeiramente sozinha. A confiança da Madre Teresa na oração é um exemplo instrutivo de tenacidade espiritual. Foi através da oração que buscou e acendeu a vida da Madre Teresa, e frequentemente encontrou a clareza e a convicção necessárias para enfrentar a pobreza e o sofrimento esmagadores que a cercavam. Seu enfoque era holístico. Acreditava fervorosamente no poder transformador da oração, não apenas para si mesma, mas para o mundo em geral. Costumava dizer que o fruto da oração é a fé, e da fé brota o amor, seguido do serviço, que ela considerava a forma mais elevada de amor. Além disso, a filosofia de oração da Madre Teresa se estendia além de sua prática pessoal para influenciar aqueles ao seu redor. Seu profundo compromisso era contagiante e inspirava aqueles que,
dentro e fora das missionárias da caridade, participavam de seus próprios diálogos espirituais. Os visitantes e voluntários costumavam dizer que partiam com um renovado senso de propósito espiritual, após terem testemunhado sua paz e alegria inabaláveis, que eram frutos diretos de sua vida de oração. No entanto, a vida de oração da Madre Teresa também mostrava sua espiritualidade prática. Ela não usava a oração como uma fuga da dor do mundo, mas sim como um impulso para se aprofundar mais na luta. Enfrentou as duras realidades da pobreza, da doença e da morte com um coração fortalecido pela oração. Foi essa força espiritual que lhe permitiu ver o sofrimento de Christopher em cada pessoa que ajudou. Em uma ocasião, ela compartilhou com um homem moribundo que havia resgatado da rua que suas ações eram por amor a Deus, o que refletia sua profunda convicção de que seu serviço era uma expressão direta de sua vida de oração, um legado cinematográfico e literário. Número 7. A importância da Madre Teresa. Não só pode ser apreciada em seus esforços humanitários, mas também em sua representação no cinema e na literatura. Sua obra e seu percurso espiritual inspiraram uma infinidade de documentários e filmes dramáticos, cada um dos quais captura diferentes facetas de sua profunda influência no mundo. O documentário Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge, de 1969, foi fundamental, pois trouxe a missão da Madre Teresa à atenção do mundo ocidental pela primeira vez. Este filme, junto com um livro de mesmo nome publicado em 1972, desempenhou um papel crucial na apresentação de seus esforços a uma audiência global, destacando o impacto de seu trabalho entre os mais pobres da Índia. No outro extremo do espectro, o documentário é o Angel de Christopher Hitchens de 1994 e seu ensaio The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, apresentaram uma visão crítica e controversa. Hitchens sustentava que Madre Teresa glorificava a pobreza para os pobres enquanto sugeria que os ricos eram favorecidos por Deus, o que gerou um importante debate e discussão sobre suas práticas e filosofia. A vida de Madre Teresa também encontrou representação em adaptações dramáticas. Cabe destacar que foi interpretada por Geraldine Chaplin em Madre Teresa, no filme Em Nome dos Pobres de Deus, de 1997, e por Juliette Stephenson em Cartas, um filme baseado em sua correspondência pessoal que oferece uma visão mais profunda de suas lutas e compromissos espirituais. A diversidade de representações desde a venerada Santa Madre Teresa, não há amor maior. 2022, que concedeu um acesso em comum aos arquivos institucionais, até uma representação mais descontraída na série animada de batalhas épicas, de rap da história, reflete as percepções complexas e a constante fascinação por sua vida. Cada adaptação, seja em formato cinematográfico, literário ou televisivo, contribui de maneira única para o tecido de narrativas que cercam a Madre Teresa, garantindo assim que seu legado continue inspirando e provocando reflexão em diferentes meios e pontos de vista. O que você pensa sobre a Madre Teresa? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da vida e legado da Madre Teresa. Até a próxima!